E agora é o momento da gente abrir o coração para Deus, aquilo que Ele vai ministrar para nós. Domingo passado, a palavra foi sobre o sentido de você fazer algo diferente para Jesus, lembra? Lembra do peixinho vermelho do slide, né? E a tônica foi: quem fez uma coisa diferente para Jesus recebeu uma coisa diferente dele. E tem muito crente, oração comum, vida comum, todo o relacionamento comum com Jesus, mas só quer o extraordinário dele. Você é esperto, mas Jesus não é bobo. Essa é uma triste notícia. Não funciona tentar passar a perna nele, né? Queremos o extraordinário, mas só damos para ele, só fazemos para ele o comum. Mas era Jesus na casa de Simão, o fariseu, e quem fez algo diferente para Jesus, ali na ocasião, que não foi o Simão, recebeu algo diferente de Jesus também. O nosso tema de hoje está em Marcos, capítulo 10, do versículo 46 ao 56, o nosso texto. E você tem aí o título na tela: Lições do penúltimo milagre de Jesus. E assim, Marcos relata para nós o que aconteceu. Então chegaram a Jericó quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chame-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus. A sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Vamos orar? De olhos abertos? Será que Deus escuta? Amém? Então vamos falar juntos. Vocês repetem a seguir: Senhor, meu Deus, eu quero ouvir a tua palavra, eu quero entender, eu quero crer e eu quero praticar. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Esse é o penúltimo milagre de Jesus, porque o último milagre foi ele colocar a orelha de Malco no lugar, né? Então, o último, colocar a orelha de Malco no lugar, quando no Getsemane Pedro cortou a orelha de Malco. E o penúltimo milagre é esse, né? Ele está na última cidade, é a última viagem a Jerusalém, né? Vai ser a sua última semana em Jerusalém, e vai ser a semana que na quinta-feira ele vai ser preso, na sexta-feira ele vai ser crucificado, e no domingo ele vai ressuscitar. Então, o penúltimo milagre que ele fez foi a cura de Bartimeu. Mas a primeira informação que nós temos aqui é que isso ocorreu na cidade de Jericó. Não importa o detalhe, no caso que, ao pé da letra, o local onde os mendigos ficavam era nos portões da cidade, né? Para pedir quem saía e quem entrava, os viajantes pediam esmola. Mas ele era um cego de Jericó, né? Era daquela cidade. Por circunstâncias, que essa era a norma, aqui dentro não, mas lá
do lado de fora do portão, você pode mendigar. Então foi em Jericó. E o que é Jericó na Bíblia? O que a gente lembra? A gente lembra do livro de Josué, não é? Até aquele corinho que ficou famoso, vem com Josué lutar em Jericó, não é? Jericó, Jericó. Então, na ocasião de Josué, a cidade de Jericó recebeu uma maldição, né? Então, Jesus está aqui fazendo questão de mostrar para nós, e aqui eu quero deixar a primeira lição, que aonde Jesus está, se o lugar não era abençoado, ele passa a estar. Jesus, ele acaba com a maldição, vamos dizer, localizada, geográfica, não é? Então, havia essa palavra que foi dita, algumas pessoas não creram, violaram e pagaram com a vida dos próprios filhos. A Bíblia conta essa história. Mas Jesus, ele não veio confirmar maldições. Jesus veio oferecer bênçãos. Ele veio para ser abençoador. E o objetivo dele não é manter as maldições, mas pôr fim a elas. E há lugares que parece que realmente não são abençoados. Tinha um lugar, na cidade de Nilópolis, em que a fama era, olha, esse lugar é amaldiçoado. Era uma esquina. Não sei se o pastor Fábio ouviu falar da esquina. A esquina antes da subidão do morro. Irmãos, o fato é que era verdade. Eu vi centenas de comércios serem abertos ali. Gastavam dinheiro de acordo com... né? Ouviu a fama também? Né? Então, dependendo do ramo, se ia ser restaurante tal, o cara investia, mudava tudo, ficava bonito. Irmãos, eu nunca vi ficar um ano, nenhum deles. Não sei como é que está hoje. Ainda está assim, Mateus? Agora afirmou. Continua, né? Jesus ainda não foi lá. Mas olha, é uma coisa assim, interessante. Vocês lembram que demônios fazem questão de localidade? Lembra um caso da Bíblia que a gente aprende isso? Puxa aí a tua memória. Gadara, né? Eu soube de um caso aqui no Rio, né? Uma igreja do Nazareno que foi construída em cima de um lugar que no passado servia a outros deuses. E a igreja, com muita dificuldade, anos e anos, até que descobriu, essa informação veio à tona, que naquele passado desconhecido da igreja, no ato da compra, haviam enterrado coisas nos 4 cantos do terreno e feito uma dedicação. Né? Agora, quando Jesus está, irmãos, não precisa nem de óleo ungido e nem de campanha das 7 sextas-feiras. Jesus, ele chega em Jericó e onde Jesus chega, a maldição sai. Porque Jesus é a bênção em pessoa. Né? Então, Jesus, ele muda a história de uma cidade. Sabia que Jericó existe até hoje? Não sei se é essa que ele passou. Tem uma Jericó moderna. Quem foi aí em Israel recentemente? Tem a Jericó moderna. Então, Deus tinha dito nunca mais. Mas aquele que vai revelar a graça, o amor, a misericórdia, o Filho de Deus encarnado, ele chegou e mudou a história. Falou, não, essa maldição não vai permanecer. Então,
O pecado, o que trouxe a maldição para Jericó? O pecado. O pecado sempre traz maldições para a sua vida. Por isso que você não deve amar o pecado. Porque você está amando alguma coisa para destruir você mesmo. Você está amando alguma coisa que não vai te trazer nenhum benefício. Foi o pecado que trouxe maldição para Jericó. Mas o Salvador trouxe a bênção. Jesus trouxe a bênção. E nós sabemos que Jesus, uma das coisas que aconteceu na crucificação foi o quê? Substituição. Nós não tínhamos a bênção. Se nós não tínhamos a bênção, poderemos dizer que nós tínhamos a maldição. Jesus, na cruz, Paulo fala que ele se fez maldição em nosso lugar. Ele toma a minha maldição para me dar a bênção que é dele. Eu acho que dá para dizer, Jesus, eu te amo. Que troca, eu não faria essa troca com ele, mas ele fez essa troca comigo. Ele pega o que é ruim e me dá o que é bom. Só Jesus. Você não faria isso, talvez, com um amigo, com alguém que você queira bem. Você fala assim, ó, me dá o que não presta e eu vou te dar o melhor da loja. Jesus fez isso, ó. Me dá o que não presta, me dá a maldição. Eu vou tomar ela em seu lugar e eu te dou a bênção. Né? Então, primeira coisa, Jesus, ele pode acabar com as maldições geográficas localizadas. É aonde Jesus está, a bênção está estabelecida. Amém? Então, se Jesus está na sua casa, a bênção está lá. Se Jesus está na sua loja, a bênção está lá. Se Jesus está dentro do seu carro, a bênção está lá. Tá? Porque o abençoador, o dono da bênção, está naquele local junto com você. Segunda lição, que eu acho aqui muito legal, muito interessante, é que Jesus aqui nessa ocasião, ele muda a história familiar. Quando ele faz o milagre, cura Bartimeu, você olha aí no verso 46, houve uma preocupação, e isso não ocorre com todos no Novo Testamento, de dar nome a esse cego. E dar nome ao pai dele. Então, eu queria que você pensasse comigo. Se não fez isso com todos, por que fez com este? Possivelmente, há uma razão. Se nós cremos que quem coordenou as Escrituras foi o Espírito Santo e que ele é Deus, então ele tem a inteligência do Criador, então eu tenho que pensar, não, se os outros não têm nome e esse tem nome, alguma, não é assim, acidental. Tanto faz dar nome, não dá nome. Não, né? Então, diz que ele era filho de Timeu, porque Bar no hebraico significa filho. Então, se o nome do pai dele era Timeu, então ele era chamado de Bartimeu, né? Porque é o filho de Timeu. Num certo sentido, até assim, um sujeito sem nome. Quem é aquele cego? Quem é aquele mendigo? Não sei, mas ele é o Bartimeu. Ele é o filho daquele cara. Aquele eu sei quem é, ele era o filho do Timeu, né? Então, como você tem, né, no hebraico, bar mitzvah, filho do mandamento, né? Olha o bar aí, né? Bar, baraká, filho da bênção, bate, baraká, filha da bênção. Então, bar, aqui não é grego, é hebraico, é filho. E por que então ele era conhecido na cidade como filho de Timeu? Esse Timeu deve ter alguma história, né? Deve ter algum peso. E eu não posso afirmar, mas eu admito na minha fé pessoal, tá? Considerando que nada é por acaso, o Espírito Santo coordenou, então citou os nomes, tem um porquê, tem um propósito.
E eu acredito que a razão é porque o problema de Bartimeu era um problema herdado do pai. Ele não tinha feito nada para trazer aquele problema para ele. Mas o pai tinha feito, o Timeu. E a cidade conhecia. Ele é filho do Timeu. E a ideia é, o que Timeu teria feito? Timeu teria organizado uma revolta com o governo romano. E a prática do governo romano era prender o líder da rebelião, da revolta. A sentença era a pena capital, mas só que tinha uma coisa. Se tivesse filho homem, eles teriam que impossibilitar do filho homem vingar a morte do pai ou se tornar um grande líder rebelde como foi o pai. Então, como é que eles tornavam isso impossível? Arrancando os olhos do filho homem. Então, não mata, mas sem chance. O pai nos deu dor de cabeça, mas ele não vai dar. Porque nós impossibilitamos ele de ter uma vida normal. Vai ser um mendigo. Nem condições de autossustento ele vai ter. Vai depender de esmolas. Então, eu acho que, não posso afirmar, mas eu acho que faz sentido entender que essa pode ser uma boa razão, porque o Espírito Santo falou, olha, bota o nome. Diz aí quem era o pai dele. Ele é o filho de Timeu. Um cara que deixou as autoridades romanas por aqui, foi preso, sentenciado, foi morto, mas porque era filho dele, ele se tornou cego. Eu acho até interessante também, porque às vezes aqui dá a entender que ele não foi sempre cego, porque a ideia também parece aqui que é um milagre dele recuperar a visão. E você só recupera alguma coisa que você já teve. Você não vai recuperar aquilo que nunca esteve com você, né? Não faz sentido. Mas aqui então Jesus está prestes a entrar em Jerusalém, vai ser sua última semana. E a primeira lição ele diz, olha, aonde eu estou, se haver a maldição, se torna bênção. Me convide para eu morar junto com você. Me convide para eu estar junto com você. Me convide para eu fazer parte da sua loja, do seu negócio. Porque aonde eu estou, a bênção está junto. Mas ele também mostra aqui o seguinte, olha, eu não quero que o pecado dos seus pais continue afetando negativamente a sua vida. O meu propósito é que sirva apenas de lições, que você aprenda e tira lições, para não fazer e não agir como eles fizeram. Mas eu não quero que você continue sendo afetado por aquilo que eles fizeram. Então aí talvez muda para nós ver por que não sabemos a idade dele, mas por que ele clama tanto. Porque talvez ele era alguém, não é alguém que nasceu cego, mas alguém que um dia viu, ele sabia que o amarelo é amarelo. Ele conhecia o vermelho, ele conhecia o azul do céu, o verde dos mares, mas ele, por causa da penalidade que ele sofreu, nunca mais pôde ver. Se tinha profissão, não pôde mais exercer, trabalhar, ter a sua renda. Vida completamente mudada por causa da atitude do pai. Viver na mendicância. Mas Jesus, ele está passando por essa cidade, Jericó, e ele muda a vida desse filho.
Ninguém precisava dizer que ele era filho de Timeu. Essa informação é para nós, mas Jesus sabia. Se essa era a história, sabia. Ele é filho de Timeu. E eu quero mostrar para os filhos que o meu desejo é que eles sejam libertos da consequência das ações e dos pecados dos pais. Eu acho que isso merece um glória a Deus. Porque sem Jesus é muito difícil, irmãos. O vínculo, essas heranças, já é difícil identificar. Mais difícil se libertar. Mas aquilo que é difícil para nós, Jesus falou, não é difícil para Deus. E Jesus, ele anula a sentença que o Estado romano colocou na vida desse filho. E fala, olha, você está livre. Eu sou o restaurador. Eu restituo. Eu entrego aquilo que foi perdido. Isso te foi tirado, não foi nem por causa da sua própria ação, mas a ação do seu pai. Mas a consequência está removida. Por isso, quando Jesus pergunta, o que você quer que eu te faça? Algumas versões diz que ele respondeu assim, que eu torne a ver. Ou que eu recupere a minha visão. Então, aí dá a entender que pode realmente ter acontecido isso. Então, saber que quando você adquire uma nova filiação, você tem a sua filiação no seu RG, não tem? Tem lá, sua filiação no RG. Todo RG tem a filiação. Mas quando você aceita Jesus, sua filiação muda de status. A Bíblia diz que você passou a ser filho de Deus. Né? Filha de Deus. E aí, Jesus quer que você venha herdar aquilo que vem do seu Pai Celestial. E aquilo que vem do seu pai e mãe natural. Mas que não era plano de Deus você herdar Jesus. Ele quer que você se liberte. Uma terceira lição aqui é que Jesus ele não age por causa do tamanho da minha dor. O tamanho da sua dor, você pode falar assim, não, mas isso é loucura. O tamanho da sua dor não faz Jesus se mover na sua vida. O que faz Jesus se mover na sua vida é a intensidade do seu clamor. Entende a diferença? O que fez Deus se mover na vida de Ana? Foi a dor? Que ela fala, eu sou uma mulher amargurada de alma. Foi a dor? Foi o sofrimento? Foi o clamor. O que fez Jesus parar nessa passagem por Jericó e falar assim, chama ele. Não foi o fato dele ser cego. Não foi o fato dele mendigar. Dele ter uma vida totalmente sofrível. Foi o fato dele clamar. Às vezes, você pensa que o fato de doer muito e você saber que Jesus sabe que está doendo muito, você achar que isso torna as coisas automáticas. O que fez Jesus parar em todas as ocasiões foi alguém pedir por ajuda. A mulher cananeia, lembra? O centurião, todos os casos. Então, Jesus ele deixa claro, olha, o tamanho da tua dor
o tamanho do teu sofrimento, não é desconhecido, mas não é o que vai fazer eu agir na sua vida. Se você não se motiva por causa do tamanho da sua dor e do seu sofrimento, a clamar a mim. E Deus já vinha falando isso. Clama a mim e vou deixar você de lado? Não. Clama a mim e responder-te-ei. Só que dói a beça, né? Você fala, tá doendo pra caramba, não tô aguentando mais. Mas cadê a oração e o clamor? Ah, ele está vendo. Claro que ele está vendo, ele não é cego. Ah, ele sabe, claro que ele sabe, ele é onisciente. Mas tem que clamar. Tem que ter um momento que você decida fazer isso. No altar, na sua casa, no seu carro. Já experimentou? Fala, não, eu tenho que parar o carro e tenho que orar. Culto de oração na terça-feira, online, a liderança da Jussara. Culto de consagração na quinta pela manhã. Você tem opções, você não pode dizer, não, eu não tenho como, não tem opções. Né? Tem opções. Então, o que fez Jesus parar e agir não foi a dor, nem o sofrimento, a vida difícil daquele homem, mas a intensidade do seu clamor. Então, escute só. Quem busca Jesus com mais intensidade é reconhecido no mundo espiritual com mais rapidez. Quer continuar calado, mudo, e sofrendo e gemendo? É livre. Somos livres. Ah, Jesus sabe, eu sou fechadão. Você não vai alterar a palavra. Já se convenceu disso? Não tem jeitinho aqui. Não vai alterar a palavra. Ou você se ajeita nela, ou não tem jeito. Né? Então não tem essa, eu não sei orar, eu não sei pedir, eu sou tímido. Dá teu jeito. Dá teu jeito. Você não fala para outras coisas? Outras coisas você não dá seu jeito? Fala. Então dá seu jeito. Né? Porque quem busca Jesus com mais intensidade é reconhecido no mundo espiritual com mais rapidez. Tá? Então, eu quero concluir o seguinte. Finalzinho aqui. Jesus, ele sempre tinha uma pergunta no bolso, né? Nem sempre uma resposta. Algumas vezes Jesus deixou as pessoas sem respostas, né? Dele falar mais ou menos assim, não vou responder. Eu só respondo se você me responder primeiro. Não respondeu, então também não tem resposta. Então, não que ele não tivesse a resposta por não saber, mas algumas vezes ele optou em não dar a resposta. Mas ele sempre tinha umas perguntas, né, interessantes. As perguntas de Jesus nunca deixam você na mesma posição de conforto. E nessa situação, né, a pergunta que Jesus faz para ele, o que você quer que eu faça? Né? Para gente que perde a estribeira fácil, aí perdi o milagre. Com a pergunta, estou tentando lembrar, não estou conseguindo, talvez alguém possa me ajudar. Mas era quando alguém fazia uma pergunta assim, que parecia muito descabida, aí tinha não sei se era um personagem, um ditado que falava assim, mas que pergunta de Pedro Bó, era isso, seu Saraiva, né? Olha, vai dar uma de seu Saraiva com Jesus. Né? Jesus, numa situação dessa, aquele homem, ele sabia tudo. E sabe que Jesus sabia
que esse homem sabia quem ele era. Porque quando ele fala assim, Jesus, filho de Davi, ele está dizendo, gente, ele é o Messias. Se ele é o Messias, já que ele é o Messias, ele pode me curar. Então, ele era cego, mas não era surdo. A fama de é a última semana de Jesus, então ele já tinha ouvido a fama de Jesus e ele, de alguma maneira, ele creu. Não é possível alguém que fala o que fala e faz o que faz, ele é o Messias. Ah, mas a liderança de Israel não confirma que ele é, mas ele é, eu creio. E eu vou clamar a ele. É ele que está passando por aqui, ele é o Messias. E eu vou clamar a ele. E eu queria que você pensasse o seguinte: se Jesus te fizesse a pergunta que ele fez para ele, qual seria a sua resposta? O que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Precisamos estar preparados para momentos em que o Deus Todo-Poderoso coloca tudo diante de nós. Pede-me o que quiseres. Que risco Deus correu com isso? Pede-me o que... Eu não podia ser Deus, não. Porque eu sabendo quem é o ser humano, não ia dar esse mole, não. Falar isso para um ser humano, pede-me o que quiseres. Falar para ele, o que você quer que eu faça? Você não crê que eu posso fazer tudo? O que você quer que eu faça, Bartimeu? Você tem desenvolvido a sua maturidade espiritual? Você tem crescido o seu entendimento espiritual? Você tem abandonado a vida de crente carnal para se encontrar mais pronto para a possibilidade de um momento como esse? Não ficar sem resposta ou não dar uma resposta inadequada. Momento único em que Deus fala assim: olha, é a grande chance. O que você quer que eu mude? O que você quer que eu faça? Qual é a coisa mais importante? Qual é a sua prioridade? Que bom que nós temos vários exemplos na Bíblia positivos. Né? E esse aqui é um deles. Senhor, que eu recupere a minha visão. Senhor, que eu torne a ver. Então, se Jesus te fizesse essa resposta, cegueira, pelo menos física, não é um problema de ninguém aqui. Mas se Jesus fez essa pergunta hoje à noite para você, qual seria o conteúdo da sua resposta? Mestre, que eu... Aí você iria completar. Sua resposta seria assim: mestre, que eu seja muito famoso. Mestre, que eu ganhe muito dinheiro. Eu quero um salário de 80 mil reais por mês. Qual seria a sua resposta se Jesus falasse isso? Às vezes, Deus não nos dá essas pequenas chances, porque Ele sabe que nós não estamos prontos. Então, Ele não nos dá a oportunidade de perder uma grande chance, respondendo com uma grande besteira, ou ficando sem resposta. Por isso que você deve ter desejo de crescimento espiritual na sua vida. Por isso que você deve ter o desejo de aumentar o seu discernimento no espírito. Porque vai que um dia, pode não ser hoje à noite, acho que um dia ele fala assim: estou aqui. Ninguém tem poder mais do que eu. Ninguém tem sabedoria mais do que eu. Eu sei quem você é. E você está pronto para a minha pergunta. O que você quer que eu faça? Porque sabe que eu não vou pedir coisas que vão me afastar dele. Sabe que eu não vou pedir coisas
que vão ser ruins para o reino dele. Sabe que eu estou em sintonia. Ainda que seja algo para mim, mas eu vou reverter para ele. Então ele pode ter essa tranquilidade e falar assim: o que você quer que eu faça? Né? Aqui entre nós, irmãos, algumas pessoas aqui no plano humano, né, às vezes você tem aquele chefe que você gostaria tanto que ele um dia falasse isso, né? O que você quer que eu faça para você aqui na empresa? Imagina quem criou tudo falar isso para você. O que você quer que eu faça? Ele podia ter uma lista, mas ele falou, não. A partir daqui, Jesus, se o Senhor me der isso, o restante é apêndice. Depois vem junto. A coisa principal. Ele pediu a coisa principal. E a história termina dizendo que Jesus declara a cura dele, ele imediatamente recuperou a visão. E olha a última frase: e se tornou um seguidor de Jesus. Porque ele não conheceu Jesus ali, ele viu Jesus ali pela primeira vez, mas ele já sabia que ele era o Messias. Ele conviveu com a última semana de Jesus em Jerusalém. Talvez ele fosse um dos 120 no cenáculo. Porque ele não fica em Jericó. Ele sai de Jericó junto com Jesus, acompanha Jesus e vai para Jerusalém. Vamos ficar em pé, irmãos? Vamos falar com Deus? O penúltimo milagre de Jesus. Jesus, ele acaba com maldições geográficas. Amém? Maldições localizadas. Desde que a presença dele esteja ali. Jesus, ele não quer também que o pecado do pai ou da mãe continue afetando negativamente a vida do filho ou da filha. E o que põe Jesus em movimento em direção a você não é o tamanho da sua dor. Talvez também não seja a quantidade das suas lágrimas, mas a profundidade, a intensidade do seu clamor. Precisamos orar e conversar. Clamar é suplicar, entende a diferença? Talvez nesse momento agora, uma das coisas que talvez fosse bom fazer parte da nossa oração é: Senhor, ou me ensina a orar, como os discípulos fizeram, ou se eu já aprendi a orar, Senhor, me ensina a clamar. Porque orar, até eu tenho orado, mas parece que essa questão vai ter que ser clamor, vai ter que ter mais intensidade. E eu não sei fazer isso, eu só oro, eu oro, mas eu não sei clamar. Então vamos orar. Vamos fechar nossos olhos. Vamos falar com Deus. Será que você conseguiu guardar a mensagem ou já dissipou tudo? Eu sei que você guardou, né? Aquilo que você guardou é aquilo que Deus falou contigo. Aquilo que você está agora na tua cabeça, mais claro, mais fixo, é porque é aquilo que o Espírito Santo quer que você fale assim, ó, coloca o teu foco nessa questão, ora sobre isso. Às vezes você é alguém que sabe clamar, né? Então, você precisa orar. Tem uma questão, uma outra questão pendente, familiar ou localizada. Então, aquilo que Deus falou, ore agora. Senhor Deus e Pai, obrigado porque o Senhor vai falando conosco, de mansinho, devagarinho,
mas o Senhor vai abrir a cortina para que o nosso entendimento possa ver aquilo que nós não estávamos vendo. E hoje à noite, Senhor, com aquilo que a Tua Palavra tem nos mostrado, aquilo que temos aprendido com Jesus, nós queremos falar contigo nesta hora. Precisamos conversar contigo a respeito de coisas que o Senhor tem falado ao nosso coração nesta noite. Talvez haja pessoas aqui, Senhor, que há uma questão geográfica, ó Deus, há uma prisão espiritual estabelecida em um local e o Senhor trouxe essa pessoa aqui para que ela pudesse ser despertada sobre isso e falar, eu preciso fazer Jesus presente neste lugar. Talvez haja alguém aqui, Senhor, que está aprisionado, sofrendo, ó Deus, a consequência da atitude do pai, da mãe ou de um dos dois. E o Senhor trouxe essa pessoa aqui para mostrar, olha, você não escolheu essa consequência, mas você pode escolher eu te libertar ou não. O que você quer que eu te faça? Quer continuar com essa herança ou você quer que eu te liberte? Clama a mim e eu te ouvirei. Senhor, talvez hoje nós precisamos falar, Senhor, eu preciso aprender a clamar. Eu preciso, em determinados momentos da minha vida, ter esse discernimento. Eu já tenho orado, mas eu preciso tirar um tempo para clamar ao Senhor. Porque eu estou querendo impressionar a Deus com a minha dor, mas eu preciso intensificar o meu clamor. E Ele vai parar para me ouvir. Porque o clamor faz com que a atenção de Deus se volte para mim. Muito obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor ministrou a nós e que os frutos permaneçam. É nossa oração, em nome de Jesus. Amém.